Boa noite. Esse é o nosso trabalho de Fundamentos da Ciência da Informação. Nós vamos falar acerca da teoria neodocumentalista. As componentes são Esther Araújo Torres, a Jéssica Soares de Almeida, Luísa Maria Vieira de Oliveira e a Natália Carolina Moreira, que sou eu. Teve um período dentro das ciências da informação em que os estudos sobre o conceito de documento eles foram deixados isolados para colocar em evidência os estudos a respeito da informação. E, recentemente, alguns autores buscaram, então, fazer o resgate dessas teorias que surgiram lá no início do século XX para estudar os documentos nas plataformas digitais. Esse movimento ficou conhecido como teoria neodocumentalista. A gente pode citar os principais autores que estudaram a respeito de documento e documentação. O primeiro deles, o Paul Atlee, que é o autor do Traité de Documentation, que foi publicado em 1934, que é uma das obras básicas e consideradas, né, mais importantes dentro da ciência da informação. A gente tem também a Suzanne Brie, que é autora da obra Qu'est-ce que la documentation, que foi publicada em 1951. E os autores da neodocumentação, eles buscam resgatar principalmente as teorias escritas por esses dois autores. Inclusive, a Suzanne Brie, na verdade, ela é uma seguidora do Paul Atlee. Ela faz um resgate da obra do Atlee quando ela escreve o livro dela. O movimento neodocumentalista ele surgiu, então, nessas últimas décadas, devido ao crescente interesse sobre essa questão, o que é um documento, e a partir de meados da década de 90, em função do renascimento dessas ideias, desses autores, do Atlee e da Brie, e também com a argumentação de que qualquer objeto físico, no contexto correto, pode ser considerado uma evidência, logo, documento. Os autores criadores dessa teoria são o Hayward, o Froman, o Butler e o Ronald Day. A teoria neodocumentalista surge então com essa intenção de compreender como se configura essa nova realidade, na qual o meio físico e digital coexistem, e se faz necessário identificar sua relação para ser viável conceituar o que é um documento, fazendo então esse resgate da teoria da documentação clássica, que é essa escrita lá no início do século XX, pelos autores já citados. Como é uma teoria que surgiu em diversos lugares, ela é encontrada com o nome de neodocumentalista, neodocumentação, redocumentalização. A busca é pelo resgate do termo e do conceito de documento, ressaltando, né, a centralidade dos estudos nesse elemento. A neodocumentação, então, busca uma reconciliação entre o estudo da informação e a vida social. Para exemplificar, a gente pode citar dois exemplos. Um deles é a invasão do Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos. O Twitter derrubou a conta do ex-presidente Donald Trump em função da grande influência que ela exercia. Um grande número de pessoas. Era uma conta que tinha muitos seguidores. Porém, é uma plataforma que tem limite, né, de escrita, as pessoas podem fazer postagens de um tamanho X, e são frases curtas, são postagens curtas. Mas mesmo assim, essa plataforma, essas frases curtas, elas foram suficientes para mobilizar um grande número de pessoas para culminar na invasão do Capitólio, que foi uma tentativa de fazer com que o presidente eleito não tomasse posse. Então, é isso que a teoria neodocumentalista ela estuda, os efeitos que um conjunto, né, como o documento surge, qual efeito ele causa na vida das pessoas. Um outro exemplo
uns anos atrás, quando, na época, o vice-presidente Michel Temer ele enviou uma carta para a atual presidente, que era a Dilma, falando que se fosse dada entrada no processo de impeachment, ele apoiaria. Na verdade, embora essa carta tenha sido endereçada à Dilma, essa carta vazou nas redes sociais, então ela se viu como um recado para o Brasil inteiro. Não se sabe como essa carta vazou, mas uma carta a gente sabe como ela é endereçada a uma pessoa, né? Porém, ela foi vazada e, querendo ou não, ela influenciou muita coisa também no nosso contexto político. Então, é isso que a neodocumentação busca perceber. Como que um documento ele surge e como que a existência física desse conteúdo ele influencia e ele circula na vida social. A gente tem duas correntes dentro dessa teoria. Uma delas é a corrente francesa, que são os redocumentalistas. O grupo de estudos é o RTP-Doc, Réseau Thématique Prioritaire, e o objetivo desse grupo de pesquisadores é buscar as diferenças entre o documento de papel e o documento digital e as consequências da transição de uma tecnologia para outra, ou seja, quando um documento ele sai do papel e vai para o ambiente digital, ele é redocumentado, por isso redocumentaristas. Ao ter registros e comunicações transportados de uma tecnologia antiga, que são os documentos de papel, para o novo ambiente de documentos digitais. A gente tem também a corrente anglo-saxã, que são os neodocumentalistas, o grupo de pesquisa, o Document Academy, e o objetivo desse grupo era trabalhar o documento como uma abordagem, um conceito, ferramenta útil para a sociedade em geral. A motivação desse grupo está além das discussões conceituais, mas se preocupa com a recuperação da construção epistemológica das ciências da informação. Essa nova visão documentalista busca lá no trabalho do Autley, que admitia suportes outros que não papel e unidades de informação menores que o livro, e complementadas pelas ideias da Suzanne Brier, que incluiria posteriormente os seres vivos, e aí, então, essa teoria ganhou visibilidade e ampliou o espaço para discussão. A gente pode traçar, então, uma evolução do conceito de documento. Para o Paul Autley e para Suzanne Brier, o documento, naquela época, era a representação gráfica da realidade sob uma forma literária, escrita, texto, ou gráfica ou plástica, que poderia ser um ícone ou uma imagem, ou qualquer base de conhecimento fixado materialmente suscetível de ser utilizada para consulta, estudo ou prova. Então, a partir desses estudos, dessa transformação para o meio digital, essa informação, o documento poderia ser informação registrada, estruturada para a compreensão humana, documentos em papel, tanto os documentos em papel como os documentos eletrônicos, os documentos substanciais ou insubstanciais, a unidade que foi recuperada a partir de uma solicitação ao sistema, que pode ser um parágrafo, uma seção, um capítulo, um artigo, um livro, ou mesmo uma página da web. No sistema de hipertexto, uma coleção de informação, onde se podem enlaçar muitas partes dos documentos dentro e fora deles. Os autores que a gente pode citar são Michael Butler, o Bernd Froman, o Niels Land. E aqui no Brasil, essa teoria ela surgiu fora, porém a gente já tem alguns pesquisadores que estão trabalhando em cima dessa teoria, e a gente pode citar o Rodrigo Rabelo, a Cristina Dota Ortega, que é uma das professoras da nossa escola, e a Marilda Lopes Ginas de Lara. A importância e o significado dessa teoria, a documentação e a ciência da informação apresentam como uma preocupação em armazenar, organizar e disseminar a informação científica e tecnológica. A identificação de Autley como precursor da documentação pode ser notada na literatura da ciência da informação porque várias das ideias dele, que surgiram lá no início dos séculos, foram retomadas,
agora, e a documentação propôs extrapolar a dimensão do suporte em direção à informação contida nos variados documentos localizados em diferentes instituições. Dessa forma, os documentos abrem caminho para a formação da memória da humanidade, independente dos formatos, suportes em que estão registrados pelo homem. Bom, quando as teorias a respeito do documento elas são deixadas de lado, a ciência da informação ela separou então das práticas sociais, políticas, econômicas, culturais, das quais a informação ela é produzida. O documento ele traz as marcas de contexto de quem produziu, do suporte de quem está escrito, as dimensões, o tamanho, aspectos estéticos, entre outras questões. E quando se desconsidera tudo isso, buscando apenas os dados ali contidos, a ciência da informação perdeu, então, essas dimensões importantíssimas dos fenômenos informacionais. E é, de alguma forma, tudo isso que a neodocumentação busca retomar em seus estudos. É isso, muito obrigada. Espero que todos estejam